Estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Mais uma vez, vamos falar hoje de saúde mental. A ideia hoje é a gente dar uma passada por alguns temas bastante interessantes, né? Vamos falar um pouco de uma certificação que a empresa pode ter, de que ela é uma empresa, talvez que traga ali um pouco mais de segurança, né? Nesse tema de saúde mental. Vamos falar um pouco dessa parte mais jurídica, porque temos uma convidada especial no nosso papo de hoje, mas vamos continuar aqui também explorando tudo que você queira saber aqui sobre saúde mental e carreira, mundo corporativo, enfim, que é o nosso papo aqui de todas as segundas-feiras. Vamos começar chamando a nossa psicóloga oficial do Papo de Carreira. Tudo bem, Pri? Muito boa noite, Sabino. Olá a todos, todes e todes. Sim, tudo bem. Muito bem. Você tá assim, ó, a gente colocou lá o tema, né, saúde mental, como anda a sua lição de casa? E eu começo e te pergunto, como anda a sua lição de casa, Priscila Stuani? Olha, a gente já teve essa conversa sobre o LinkedIn, né, semana passada. É. Mas, assim, acho que está um pouco insalubre. Eu converso com algumas pessoas também que atuam na área da saúde, né, enfim. E, assim, a gente é bombardeado diariamente por propagandas assim, por exemplo, você é psicólogo e quer faturar R$ 90.000 por sessão? Conheça esse método, que não sei o que, não sei o que. E aí vai passando, por exemplo, para a área de estética, para a área de massoterapia. Você quer ser massoterapeuta premium, não sei das quantas. E a impressão que você tem assim, tá todo mundo ganhando dinheiro, trabalhando muito, com a agenda lotada, e eu tô aqui ficando para trás. Então, parece assim, até um exemplo bobo, mas o filtrar as redes sociais para não aparecer mais esse tipo de propaganda para mim está sendo uma iniciativa que eu estou adotando para me ajudar a manter minha saúde mental. Porque senão, né, a gente fica numa agitação e numa comparação com o outro de pessoas que. Eu já percebi alguns padrões, né? Sempre aparece agora uma pessoa tudo bonitona no escritório fantástica, falando, não, porque eu tenho uma clínica onde eu tenho 40 psicólogos atendendo o dia inteiro, e eu assim, cara, que bacana, mas não é isso que eu quero, sabe? Então, acho que ter esse senso crítico é fundamental para a gente ajudar. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala, fazer terapia, atividade física, mas são essas sutilezas no dia a dia que a gente não Ah. percebe que pode comprometer também. Não, eu diria até que tem uma outra coisa que pode até ser que seja isso que você quer, mas a gente precisa saber que é aquela história, né, é muito fácil alguém chegar no vídeo lá e falar: "Eu tenho, eu faço", tá. Uhum. É a verdade ou não, né. Mas hoje o nosso programa vai ser um programa na letra da lei, então vamos trazer aqui a doutora Maria Lúcia, que vai ajudar a gente a falar um pouquinho aqui também de como que as empresas a gente estava tendo um papo aqui no comecinho, e tem uma coisa interessante, né, como é que as empresas também podem, de alguma forma, não só proteger os seus colaboradores, mas também diminuir os riscos de ter algum problema por causa dessa história, né, de adoecimentos, de falta de um ambiente adequado para a saúde mental e também de alguma coisa que possa ser prévia das próprias pessoas que colaboram com a empresa, né. Doutora Maria Lúcia, obrigado por ter aceitado o nosso convite Obrigada a vocês. e eu te pergunto também a mesma coisa, como anda a sua lição de casa sobre saúde mental? Bom, você sabe que uma das profissões que mais tem afastamento mental é advogado, né? Ah, é? Perde por pouco para professor, mas tudo bem. É, principalmente no contencioso, sabe? É verdade isso, porque é uma coisa de que o resultado do teu trabalho não depende só de você, depende da cabeça de uma outra pessoa, e às vezes você explicar para o cliente que você tem 2 casos iguais e cada juiz decidiu de um jeito é meio complicado. Isso acontece muito, porque a história de que cada juiz uma sentença é verdade, tá? Principalmente na área que eu atuo, que é a área trabalhista, né? Então, acho que até por isso, até por não gostar muito dessa inconsistência, eu resolvi ir muito para a área do consultivo, né?
até para evitar que meus clientes tenham que sofrer essa inconsistência. Então, a ideia da consultoria é justamente mapear riscos, evitar problemas, né, e tentar gerenciar esse risco na área trabalhista, que eu digo que segurança jurídica na área trabalhista é fake news, mas tentar gerenciar da melhor maneira possível. Mas, assim, a saúde mental o advogado está muito sob pressão sempre, né? É uma coisa da questão de não poder errar, de que se você erra, você coloca em risco. Eu lembro disso do meu pai, né? Meu pai é advogado, eu comecei a trabalhar com ele. Não, o advogado não pode errar, porque é a vida, a liberdade, o patrimônio do seu cliente. Então, você está sempre sob né, uma pressão bastante grande. Para mim, é muito gostar do que eu faço e muito ter outras atividades. Então, assim, eu tenho trabalho voluntário, uma vez por semana, eu trabalho com jovens com deficiência intelectual, sem nenhuma ligação com o direito, eu trabalho com uma atividade de vida diária. Hoje eu estou trabalhando na Apoie, quem quiser conhecer a Apoie, tem um trabalho bem bacana. E assim, fazer yoga, fazer aula de espanhol, aula de outras línguas que eu gosto muito, francês, italiano, inglês, enfim. Mas hoje em dia eu concordo com a Priscila, você tem um bombardeio de informações que você tem que saber filtrar, né? Eu lembro, você falando, Pri, eu lembrei muito de quando a minha afilhada era jovem, né? Assim, adolescente, e tinha muito aquela coisa na época de Facebook, de não sei o quê, e eu falava para ela, não acredita no Facebook, é tudo fake, porque assim, a pessoa começa a se sentir a desgraça, né, fala, pelo amor de Deus, todo mundo tá beleza, e eu tô aqui nesse inferno de Dante, né, e eu falava, não acredita, pode apostar que assim, 99% é mentira, então vai na boa que não, entendeu? Então, acho que é isso, é você ter esse discernimento, isso vem com maturidade, né? Autoconhecimento, já fiz muita terapia, viu, Pri? Então, eu acho que você precisa ter esse foco. E eu falo que eu tenho uma sorte de gostar muito do que eu faço. Então, por mais que seja desgastante de um lado, por outro lado, é bem gratificante, assim, você trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Inclusive negociação sindical, que eu gosto bastante. Cada um gosta do que gosta, do né? que gosta, assim, né? Gosto não se discute, lamenta. Exatamente, assim, né? não vamos discutir. Ó, a Vivi já colocou aqui pra gente, ó, quando a gente tenta entender e enfrentar os nossos gatilhos e procurar melhorar em alguma coisa, estamos corroborando para a saúde mental também, né? Com certeza, né? Eu acho que autoconhecimento, a gente tem falado bastante isso aqui, né, Pri? Autoconhecimento é fundamental. E eu vou retomar um papo que a gente teve há algum tempo já. Se conhecer, às vezes, é um pouco sofrido, né? Dói um pouco a gente conhecer, principalmente o lado da gente que a gente não gosta, né? Aquelas coisas que a gente faz, mas não gosta de fazer. Enfim, acho que autoconhecimento é muito bacana, mas também não é esse mar de rosas todo, né? A gente tem que saber enfrentar também os nossos problemas, tá certo ou não tá, minha amiga Pri? Com certeza, as pessoas romantizam muitas coisas, né? Romantizam, inclusive fazer terapia. E aí, quando a pessoa, né, o meu cliente chega para a primeira Fale mais sessão, sobre isso. né, chega para a primeira sessão, geralmente lá com uma demanda de profundo sofrimento, aí, né, o meu papel é sempre acolher, né, validar esse sofrimento no sentido de, olha, você não é assim, você está assim, mas assim, lembrar que vamos mexer no vespeiro. E alguns momentos essas vespas vão sair, vão picar e vai doer. Então, é um processo lindo, maravilhoso, mas por vezes doloroso. Mas é aquela dor que, assim, não tem como não passar por ela para se conhecer. E se apropriar disso, né? E reconhecer que você é assim. E aí, tá, beleza, o que eu faço com isso? Tem um plano A, plano B, enfim, pensar numa estratégia. É um passo que acho que talvez é isso que a Vivi está comentando, né? De afrontar. Né? Sim. Não, e sabe que assim, eu vejo muita gente que
diz, né, que faz terapia e tal, vai no psicólogo, mas é sempre uma conversa muito bacaninha, né? É suave, é tranquilo, vai e volta super feliz. Eu acho estranho, porque assim, a pessoa precisa tomar contato com as coisas também que não são tão legaisinhas assim, né? E a Vivi também colocou aqui, ó, que aí ela tá comentando essa história, né, de informações falsas, e isso é hoje talvez uma das principais causas de adoecimento mental, que é a questão, né, de rede social, de você ver que as pessoas lá todas estão felizes, tá todo mundo na praia, se divertindo, ganhando muita grana, e você trabalhando e correndo atrás de pagar os seus míseros boletos, né? Os nossos míseros boletos, e tá todo mundo festejando. Mas vamos fazer um corte abrupto aqui para a gente trazer um tema, que é o tema que a doutora Maria Lúcia vai ajudar a gente a falar hoje, que é a questão da certificação. Assim, pode ser que as pessoas comecem a ouvir falar sobre isso, né? Que é como que essa certificação de saúde mental vai ajudar, principalmente aqui do lado de quem trabalha já há algum tempo, né? O que vai melhorar para mim e tal. Então, vamos começar a entender para saber se essa certificação aí é algo que vai mudar radicalmente o formato do trabalho que a gente entende até hoje, ou até onde que isso pode fazer aí alguma diferença nas nossas relações de trabalho. Conta pra gente um pouquinho, Malu, como é que funciona essa certificação de saúde mental nas empresas? Então, a legislação é uma lei nova, né? E aí só, eu acho que tem, por incrível que pareça, tem muito a ver com o que a Pri falou agora. Porque para você ter uma certificação de que você é uma empresa que cuida da saúde mental, e para essa certificação ser de verdade, e não ser alguma coisa que foi conseguida de uma maneira superficial, né? Porque não é difícil você conseguir, às vezes, esse tipo de coisa, dependendo da forma como isso é auditado. Ele é um processo que passa por autoconhecimento da empresa, sim. E eu sempre falo que é algo que a empresa tem que olhar com coragem, porque ela vai ter que derrubar algumas barreiras que às vezes fica, não, eu sou uma empresa diversa, eu sou uma empresa que respeita as pessoas, eu sou, e de repente, não, né? Sabe, às vezes a coisa da diversidade seletiva, você escolhe algumas coisas, outras não, umas coisas meio, né, gente, eu falo que no mundo jurídico você vê umas coisas que Deus me livre, mas assim, eu estava conversando, qual é essa história da equidade de gênero, e isso entra muito na questão da saúde mental também, estava conversando com uma amiga que trabalha numa empresa, e que tem lá no site uma série de coisas de diversidade, de não sei o quê, temos metas para mulheres na diretoria, não sei o quê, não sei o quê. E quando saiu a legislação da equidade de gênero, da equidade salarial, na realidade, que para mim é rasa, mas enfim, isso é assunto para outro dia, mas o pessoal do Migalhas me chamou para coordenar um evento sobre isso e eu fui tentar encontrar empresas para falar. Falei, vou fazer um painel sobre boas práticas. Ninguém quis, né? E aí, essa minha amiga, eu falei com ela, tal, aí ela, uma hora respondeu para mim no WhatsApp, assim, chocada, Malu, a gente não tem política aqui, eu fui atrás, a gente não tem política para desenvolver mulher. Eu falei, uai, teu site. Então, assim, para a certificação não virar algo do marketing, tem que passar por exatamente esse processo que a Priscila falou, para a empresa. Então, primeiro, conhecer o seu ambiente, saber como ele é, né? E tomar atitudes que, tudo bem, a lei lista algumas coisas, mas fazer aquilo de verdade, né? Então, para não virar um data vênia, advogado sempre vai falar alguma coisa assim, meio contrário a alguém, a gente fala data vênia, que é para você se liberar da culpa. Tipo, melhores lugares para se trabalhar, que quando você vai a fundo, você vê que um monte de coisa não é olhado, que são só determinadas pessoas escolhidas a dedo que respondem. Mas é? É né? assim? Não sei. É? Não, né? Aquelas coisas que você olha e fala, quem? Mas tudo bem. Então, assim, para ser de verdade,
é algo que vai dar muito trabalho. E é algo que vai dar um trabalho e vai ser multidisciplinar. Porque eu fazer um checklist com que a lei me traz é fácil, né? Eu vou ser uma empresa que eu combato discriminação, que eu tenho um ambiente diverso, eu vou incentivar que os meus trabalhadores tenham um ambiente de trabalho seguro, que eles tenham um equilíbrio de vida, que eles possam ter atividades físicas, atividades de lazer, alimentação saudável, a lei fala numa interação saudável no ambiente de trabalho, enfim. Como que eu vou fazer isso de verdade, né? Como que eu vou ter um equilíbrio de vida se eu tenho determinados setores exigindo uma jornada de trabalho excessiva? Às vezes desnecessariamente, ou por um mau planejamento. Ou quando eu tenho programas de remuneração variável que são extremamente agressivos, né? Que eu falo que o programa de remuneração variável é um poço de problema, se não for bem feito. Porque assim, você pode ter corrupção, eu já tive casos de auditoria em que a gente descobriu corrupção por programa de remuneração variável mal feito, né? Você pode ter problemas de assédio moral, porque você começa a ter pessoas sendo forçadas a cumprir determinadas metas, e algumas empresas, inclusive, criando métodos de incentivo, que eu não consigo entrar na cabeça da pessoa que cria algumas coisas, né? Então, assim, são situações que exigem um autoconhecimento da cultura da empresa, como que você vai lidar aquilo, até treinamento, por exemplo, você tem uma empresa multinacional que você tem uma matriz num país com uma cultura muito diferente do Brasil. Como que eu vou adequar isso? Eu tenho que treinar o expatriado para a cultura brasileira, mas eu tenho que treinar o brasileiro para a cultura do expatriado. Por quê? Porque até para ele entender quando algumas atitudes não são atitudes de assédio, não são atitudes de agressão, mas são algo uma cultural, cultura diferente, né? Que o cara também precisa aprender a lidar. Então, não é um trabalho simples. Por isso que eu falo, não adianta você pegar aquele checklist e fazer algumas campanhas de o dia da alimentação saudável, vamos fazer alimentação saudável, vamos dar academia, vamos, entendeu? Para ser sério, é um trabalho difícil e profundo de ser feito. E você tem que ter, não só o pessoal do RH, mas você teria que ter, de repente, um mapeamento médico, psicológico, psiquiátrico, você tem que ter uma assessoria jurídica, você tem que ter uma assessoria de pessoas que saibam, né, do próprio RH ou áreas similares que consigam fazer esses treinamentos, consigam fazer essas percepções, né, de uma maneira que realmente você gere um ambiente de trabalho saudável. Então, eu sou uma empresa diversa. Em que cargo estão as pessoas diversas na sua empresa? Quantidade não é qualidade. Não, né? eu tô entendendo. Eu acho que a gente, na verdade, tem talvez um primeiro passo, né? Assim, o que a legislação está tentando fazer talvez seja um primeiro passo. Eu vou ser bem honesto que eu tenho muitas restrições à forma como as legislações são feitas, embora eu não seja da área, né? Mas me parece que a impressão que a gente tem é que os legisladores não sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Um exemplo que eu vou te dar dessa área corporativa, e que eu às vezes, né, tem lá tal, eu não vou nem falar exatamente o que é para não gerar polêmica, mas você tem uma empresa que tem uma operação 100% digital, e você precisa ter um endereço onde sei lá, um fiscal do trabalho possa ir e ver se as pessoas têm condições de trabalhar naquele lugar. Mas você fala assim, cara, mas a empresa é 100% digital, tá na internet, é um serviço, sou eu que trabalho para a empresa, ou as pessoas trabalham em lugares diferentes do mundo, mas não, vai ser, pela legislação, você tem que ter o seu domicílio lá, não sei o quê, e ele tem que ser, né, tem que manter algumas regras, tudo bem que
não sei até onde que isso realmente é fiscalizado e tal, mas eu acho que é uma legislação muito atrasada, né? Principalmente pelo fato de ter empresas hoje que são empresas quase que 100% digitais, ou seja, se às vezes é uma série de prestadores de serviço que são reunidos em um CNPJ ali que está prestando serviço, mas que na verdade não tem colaboradores trabalhando lá, né? E aí, agora, por outro lado, e eu sempre pensei isso, eu acho que as empresas grandes, elas deveriam ter uma legislação diferente das empresas pequenas, e das micro, menos ainda. Mas vamos pensar aqui numa empresa grande, que realmente, né, tem lá as pessoas trabalhando num determinado lugar, tem um prédio lá. Você diria que esta legislação é um avanço no sentido de, mas a gente não tinha nada, então o que tem é genérico, mas é um avanço? Ou é meio para inglês ver? Da saúde mental, você diz. Essa da saúde mental especificamente. Então, eu acho que ela nem é só para empresas com ambiente físico, vamos dizer assim. Tá. Né? Por quê? Porque tem muito assédio e tem muito problema em trabalho remoto. Tá? Você tem ou pessoas trabalhando muito, ou você às vezes tem um certo controle que é mais assediante, né? Então as empresas precisam tomar bastante cuidado, porque assim, fica aquela coisa de a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, né? Tem várias técnicas, tem até aplicativo para simular, estava lendo uma reportagem, simular movimento de mouse, de coisa para parecer que a pessoa está trabalhando, enfim. Então, essa coisa do virtual, principalmente para o empregado, ele também é uma coisa que foi, como foi muito de repente, por questões de pandemia, não houve um preparo. Tanto que as empresas, muitas empresas claramente confessam que a volta para o presencial é por desconfiança de que a pessoa não está trabalhando. Tá? E existem muitas pessoas que não estão, tá? Que estão trabalhando porque senão essa desconfiança paralelo. não existiria. Eu também, já tive casos em clientes de dar justa causa porque se descobriu que a pessoa estava fazendo trabalho não só paralelo, mas em concorrência com o próprio empregador. Mas, assim, eu acho que se tem uma virtude, porque eu achei a lei rasa, tudo bem, não saiu regulamentação ainda dela para esmiuçar, né? No regulamento vem esmiuçar como é que eu vou medir isso, porque é uma comissão que vai ser nomeada pelo governo que vai julgar. Então, a gente não sabe muito como isso vai ser feito, como isso vai ser aferido, enfim. É meio tipo certificação de ISO, né? Traz o assunto à baila. Eu acho que isso é importante. E mais importante do que só falar da saúde mental em termos de a empresa não gerar uma questão, né, não gerar uma situação de uma doença mental, que eu acho que de repente falta nessa lei, é como que eu fomento a contratação de pessoas que têm uma doença mental, né? Como que ela vai ser admitida num exame médico admissional, que normalmente é muito superficial, e que não deveria ser, porque é uma proteção para a empresa que ele seja bem feito, né? A gente estava até falando disso um pouco antes, quer dizer, como que eu provo que aquela pessoa não ficou doente, seja física, mentalmente, dentro da minha empresa? Não, porque ela já entrou doente. Tá, como se o teu atestado de admissão só tem assim, apto. Não tem mais nada. Você chega para o médico do trabalho, não, mas como você está? Tudo bem? Tudo bem, então tá bom, tá aqui o seu apto. É a sua função mesmo. Então, assim, eu acho que tem um mérito, que é a mesma opinião que eu tenho da lei de igualdade salarial, que eu acho rasa, né? Mal feita, porque foi feita muito de afogadilho, então aquela medição usando o CBO não bate nada, fica muito difícil você saber a realidade da empresa. Eu acho que tem o mérito de trazer o assunto para discussão, né? Legal. E buscar, e as empresas sérias vão buscar ter uma certificação de verdade, e se tiverem coragem, vão perceber que tem muita lição de casa para fazer mesmo. Legal. É mais ou menos como o autoconhecimento individual, né, da pessoa. A empresa também vai ter que passar por esse desconforto de fazer esse autoconhecimento, né? Vamos fazer assim, ó, deixa eu passar no chat aqui rapidinho. Pri, vamos dar uma olhada aqui no chat, e aí depois eu queria aproveitar a experiência da Malu, para a gente falar um pouco e até vamos
entrar talvez naquele vespeiro de novo lá das diferenças aí entre trabalho para homens e mulheres, porque eu acho que essa questão da equidade salarial tem um pouco a ver com o papo que nós tivemos no último papo de carreira. Mas vamos dar uma passadinha aqui no chat primeiro. A Vivi tinha colocado assim, ó, as pessoas acabam se comparando, né? Rede social é tenso mesmo. A depressão é algo muito sério e as pessoas não dão muito valor. Conheço gente que sofreu e sofre muito. Assim, ó, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que depressão na população em geral é mais prevalente em mulheres. Aí a gente podia depois, eu dou uma pesquisada rápida no Google aqui, só pra gente ver também. E se no mundo corporativo, né? Aí vai um pouco do que a gente acha. Será que isso também é real ou não? O Renato pôs assim, ó. Hoje, para a justiça, como está sendo tratado a questão de abuso mental? Afastamento por burnout, pânico, esgotamento mental, etc. Eu não sei se eu entendi bem a colocação do Renato aqui, porque assim, acho que tem dois lados. Aqui tem dois lados esse papo, né? Tem o lado de que existe mesmo, né? O ambiente corporativo, ele gera esse adoecimento algumas vezes, mas também tem algo que é bastante difícil da gente falar, complexo, que são as pessoas que se aproveitam dessa brecha para, não tô legal, né? Vou sair aqui, vou ficar um tempo fora, porque eu não tô legal, minha saúde mental e tal. E aí, assim, fazer diagnóstico de transtorno mental é bastante complexo, né? E o afastamento deve ser mais complexo ainda. A gente podia falar um pouquinho sobre isso. E aí ele complementou aqui, ó, os juízes acabam levando isso de forma séria. Teve aumento de processos com essa temática? Aí eu acho que essa pergunta vai mais para Malu, mas eu queria que você comentasse um pouquinho aqui, Pri, da sua visão, principalmente dessa questão de adoecimento, né, e das coisas que pode ser que o ambiente gerou, mas pode ser que a pessoa já tinha, e aí não é o ambiente, não é a empresa que é responsável por aquilo, enfim, às vezes a pessoa também, né, dá aquela aproveitada no tema para tirar umas Valorizar férias, o enfim. passo, o passe. Então, é isso. Comenta um pouquinho pra gente aí. Nossa, essa é uma temática muito difícil. Da grande maioria das demandas que eu recebo, claro, um universo muito pequeno, mas a grande maioria é demandas de carreira. Muita gente. Inclusive, assim, me espantou a idade, né, a faixa etária dessas pessoas, de comentarem que estão no ambiente hostil. E, assim, pode ter um certo exagero, assim, para eu que estou aqui de fora, né, gente? Mas, enfim, às vezes eu fico fazendo exercício assim, cara, se for 1% do que essa pessoa está relatando for verdade, é crítico, sabe? E aí as coisas vão se materializando de tal maneira que fica muito difícil conseguir, né, discernir ali o que está influenciando. Inclusive, já soube de casos trabalhistas que ficou muito difícil de comprovar que a piora do quadro de saúde mental de uma pessoa foi em função do trabalho, porque que me garante, né, o resultado do processo lá foi que essa pessoa já não estava passando por outras questões e o trabalho corroborou, mas não tem influência significativa. Então, eu acho muito difícil. Gostaria de não acreditar que tem essa galera que tenta tirar proveito disso, mas a gente sabe que... Então, mas não, vamos lá. Eu também gostaria eu também Precisa gostaria cantar de esse mundo acreditar. de Bob. Assim, é muito legal a gente viver no mundo de Alice, né? Mas o que a gente vê por aí, assim? E eu sei que para você comentar isso é um pouco mais complexo, né? Até pelo ambiente que você está inserida. Mas assim, sabe o que eu fico pensando às vezes? A pessoa que está sendo acusada, vamos pensar assim no chefe assediador, né? Ele está no mesmo ambiente. Pensa numa empresa grande, né? Uma empresa grande, você fala assim, não, pô, o ambiente aqui é o opressor. O cara tá lá também, né? Ou seja, a pessoa que está sendo tida como o opressor, por exemplo, e eu tô falando o chefe, não a chefe, e talvez por um preconceito nosso, né? De dar a impressão que
o assédio moral é sempre de um chefe, homem. Mas esta pessoa, né, o chefe ou a chefa, está inserida no mesmo ambiente. Será que ela também está adoecendo ou será que o ambiente adoece um e não adoece o outro? Sei lá, assim, eu estou jogando a bomba, você comenta um pouco aí o que você acha. Ah, olha, pela minha experiência, dos casos bizarros que eu já soube, inclusive de chefas, né? Lógico, a proporção é sempre menor, mas tem. Ah, essa galera. Mas por que lógico? Peraí, vamos devagar. Por que lógico a proporção é sempre menor? Não sei. Não por isso, Você está mas falando de chefes mulheres que fazem assédio moral ou chefes mulheres no geral? na verdade é que eu soube. Você comentou disso, agora eu lembrei de casos assim reais. É visão, né? Assim, dentro da bolha. É que a gente acha assim. Eu por exemplo, já passei por situação com homens, com chefas, nunca. Mas aí é o meu universo, né? Agora, tratando assim de empresas que contratam para você ir lá e ser uma pessoa de fora, porque acho que é um estado crítico, né, Manu? Malu, quando chega, tem que chegar alguém de fora para intermediar, é porque o negócio já estourou faz muito tempo. Eu já vou jogar a bola de volta para Malu, porque tem uma pergunta pendente ali para ela, mas eu queria eu quero te atazanar um pouco mais hoje. Porque assim, a gente acha, ou você acha que a gente tem uma visão de que o assédio moral ele é mais praticado por homens no ambiente corporativo, ou você acha que é pelo fato de normalmente os cargos de chefia serem mais ocupados por homens? O que você acha? E eu quero saber sua opinião mesmo, tá? Depois eu posso até dar a minha opinião também. Você acha que é um perfil ou é só estatística? Vamos supor que fosse 50-50, chefes homens, chefes mulheres, a quantidade de assédio ia ser igual. O que você acha? Ai, cara, não, é porque você está falando disso e eu estou lembrando de alguns perfis clássicos de chefes, assim, que geralmente tem um perfil aí por trás, né? Às vezes, muitas vezes, desvio de caráter, tá? Que se atribuem aí de papéis de liderança para exercer o seu controle e o comando. Então, eles usam aí algumas artimanhas, tal, porque elas têm esse perfil, né? E aí o assédio, a exposição a situações vexatórias de exposição é uma consequência. Então, eu sinceramente não. Pode ser que sim, seja por conta do cargo dos homens ocuparem mais o exercício, né, da liderança. Mas as mulheres também. É o que eu quero dizer, sabe? Acho que quem está ali, se tiver esse elemento X que eu estou comentando, aí é um inimigo para manter a saúde mental, porque às vezes a empresa é muito boa, né? A equipe trabalha muito bem, mas tem uma pecinha ali que às vezes trabalha muito no oculto, nos bastidores. Que Então conturba todo o ambiente. Você está dizendo leva assim, para cima, nossa equipe performando, maravilhoso, só que ali no dia a dia, microgerenciamento, olha, você é o único que não fez, você é o único que não bateu a meta, você é o único que não sei o quê. Isso vai acabando com a autoestima e uma série de coisas da pessoa, entendeu? Entendi. Muito bem. Assim, eu tenho dúvida mesmo. Eu vou até trazer a Malu aqui. Não sei se você quer dar uma opinião sobre esse tema polêmico, assim. Será que essa questão, a gente, quando pensa, né, num assédio moral, eu tô falando assédio moral porque tem uma gama de coisas que podem, né, ser classificadas como assédio moral. Será que é um perfil que a gente atribui mais a chefes homens, ou será que a gente tem esta visão porque tem mais homens ocupando o cargo de chefia ainda? Ou não é nenhuma dessas coisas? O que você acha, Manu? Então, na realidade, o assédio moral, ele não acontece só de chefia, né? Você tem o assédio moral de chefia, mas você tem o assédio moral entre colegas de trabalho, que é muito comum, muito comum. E você tem assédio moral contra o chefe, que também, Verdade, por é incrível que verdade. pareça, não é algo muito difícil de acontecer. Eu Normalmente concordo. acontece quando não se gosta de uma promoção, ou quando se esperava que alguém fosse promovido e se traz alguém de fora, É o famoso motim, né? ou você tem uma discriminação, né? Então, eu tive casos em empresas
Eu tive um caso num cliente muitos anos atrás, em que era uma equipe de vendedores técnicos, né, vendedores com cursos de engenharia, e contrataram uma gerente mulher de engenharia. Então, o caso chegou a ficar grave, a gente acabou fazendo uma demissão por justa causa na investigação, enfim. Então, o que eu acho que, primeiro, em termos estatísticos, não dá muito para ter uma ideia, se a gente pensar em números absolutos, justamente porque existem mais chefes homens, né? As mulheres são menos de 20% da alta chefia e até, em alguns lugares, da média chefia, que é uma das questões que eu falo da lei de igualdade salarial, que eu acho que ela peca a olhar só para salário e não se preocupar com o fomento do desenvolvimento do trabalho da mulher. Tem a lei emprega mais mulheres, né, mas tem muita coisa lá pendente de regulamentação que ajudaria muito, mas por enquanto não foi regulamentado. Mas, enfim, você tem essa situação. Então, você acaba tendo mais notícias desse tipo de caso por questões, acho que até em números absolutos decorrente disso, né? Existe também o estereótipo de que a mulher tem uma forma de liderança diferente. Eu não sei se tem, porque eu já tive clientes mulheres, clientes assim, eu trabalho só para empresa, mas de cargos, né, de gerência, que tinham um estilo de liderança que, no ponto de vista estereotipizado, seria um método mais masculino. Então, eu acho que isso é muito... E principalmente nas mais antigas, né? Porque acho que foi uma forma de crescer. E vejo muito algumas coisas muito querendo ser uma forma de uma liderança feminina, mas que você percebe que a coisa não tem muita profundidade, não, e que a vontade era ser um pouquinho mais direta e masculina. Eu acho que a questão que a Priscila falou, por exemplo, tem pessoas, ou você mesmo falou, tem pessoas que estão no mesmo ambiente, adoecem ou não, né? Quando eu dou os treinamentos de assédio, sempre o que eu falo é que o filtro é o outro. No seguinte sentido, não é porque alguém aguenta que todo mundo tem que aguentar. Não é porque alguém não aguenta que essa pessoa é fraca. Eu acho que são... se você tem uma boa liderança, você tem uma capacidade de saber lidar com pessoas. Então, ou deveria ter. Eu percebo que se eu falar com uma pessoa mais duro, na boa, não vai ter problema nenhum. E outra pessoa, eu não posso falar tão duro, tão direto, não é nem duro, mas falar direto, né? Que a pessoa vai levar para o lado pessoal. Então, isso é muito do brasileiro, eu vejo muito essa queixa, às vezes, em clientes estrangeiros, mas eu só falei que não estava bom, né? Eu só falei que estava tudo uma droga, né? E a pessoa, enfim... algumas coisas, eu acho que falta um pouco de maturidade na relação de trabalho ainda no Brasil, ainda uma coisa assim, é que nem quando a pessoa fala assim, da empresa, nós somos uma família, eu falo, não, pelo amor de Deus, não, porque não família é bom ser um família, outro do tamanho não seja uma família, você é uma empresa, então assim, você ter aquele nível de que você está lá para trabalhar, de maneira ética, correta, sem prejudicar ninguém, que você não está lá para ser super amigo de ninguém, mas também não está para ser super inimigo, que você tem que trabalhar corretamente, tratar todo mundo bem, é um nível de maturidade que não é fácil ter, mas que precisaria, eu acho que esse seria um dos primeiros treinamentos, puxando para a questão da lei da saúde mental, das pessoas terem esse discernimento, olha, gente, aqui não é uma família, isso aqui é um ambiente de trabalho, né, tem regras, tem coisas que têm que ser seguidas. Anos atrás, eu dei uma palestra sobre assédio moral numa ONG, chamava Amigos do Emprego. E aí eles receberam um questionamento, para você ver como faz muito tempo isso, tá? O rapaz falava assim, não, porque a minha namorada trabalha numa empresa que quando ela entra, ela tem que deixar no armário dela o celular. Ela não pode acessar o e-mail particular dela, né? E quando a gente precisa falar com ela, a gente tem que ligar no fixo, e, tipo, se for uma emergência, tal, né? Então, assim, tipo, durante o horário de trabalho, ela não fala com ninguém que não seja do trabalho. Aí, isso é um assédio? Eu falei, não, isso é trabalhar.
Então, assim, porque é meio eu já tive num ambiente desse, sabe? Porque Né? era trabalhando dentro de um banco, tinha um espaço lá que tinha informações privilegiadas sobre o mercado financeiro, e era exatamente essa descrição que você fez, era como era o ambiente. E Só não é por que um assédio, é por uma questão de segurança de é, informação, né, uhum, eu já tive clientes no passado que eram fábrica que não podia entrar com o celular por uma questão de, imagina se o cara fotografa um projeto, uma peça ou alguma coisa que é um segredo industrial, aham. né? Então você tem essa situação. E hoje você vê as empresas discutindo assim, como vamos gerenciar o grupo de WhatsApp? Falei, você vai fazer um grupo de WhatsApp? Não faz isso, pelo amor de Deus, porque é só um poço de problema. Então, hoje você tem que discutir na empresa e fazer políticas de como que eu vou gerenciar a rede social, como é que eu, entendeu? Porque não tem jeito mais de você impedir algumas coisas. Isso tudo, para mim, gera um problema que pode gerar problema de saúde mental, que é o excesso de informação que a gente falou no começo. Mas o excesso de informação, eventualmente, você imagina uma empresa com um monte de grupinho de WhatsApp, né? Então o cliente vem me procurar, não, porque a coisa saiu do controle e a gente precisa então gerenciar. E eu falei, não, porque aí veio lá um modelo de uma política que tinha umas coisas que eu falei, meu Deus, de onde tiraram isso? E uma das coisas era assim, não, o gestor tem que fazer backup. Eu falei, mas você está dando um celular corporativo para a pessoa. E ele só vai ter o WhatsApp corporativo lá dentro. Você não faz backup da conversa, né? Uhum. E aí, mas eu falei, não, ou você vai dar o celular corporativo, ou você não tem o que fazer, você não vai fazer backup do celular da pessoa, né? Então, isso Uhum. também, as empresas também têm que ter uma educação de que se ela exige uma ferramenta de trabalho, ela tem que dar aquela ferramenta de trabalho. E aí ela pode controlar. Então, você faz uma política de uso de notebook que ele não vai botar foto, né? A pessoa que usa não vai colocar foto, não vai colocar programa, não vai usar para si, vai usar para trabalhar. Então, aquilo vai ser monitorado, o e-mail vai ser monitorado, o celular vai ser monitorado quando ele é corporativo, que é uma ferramenta de trabalho, não é da pessoa. Eu acho que todas essas faltas de informação, para mim, são uma das coisas que eu vejo que mais gera insegurança nas relações de trabalho, que mais gera conflito e que acaba gerando um problema de ambiente de trabalho e que, eventualmente, dependendo do tipo da pessoa, você vai acabar gerando uma situação de saúde mental, porque a pessoa vai ou começar a ficar... a questão do burnout, por exemplo, que o rapaz ali perguntou. Todas essas questões da doença mental, é muito difícil na justiça você comprovar algumas causas. A não ser que você tenha provas, porque na justiça é prova. Você tem prova, tudo bem, você não tem prova, você não tem o que fazer. Por Uhum. mais que você saiba, às vezes, que é verdade que aquela pessoa passou por aquilo, mas não tem muito o que fazer. É ter as provas, né? Então, cobranças excessivas. O que a justiça aceita de prova? Gravação de conversa direta, fotos, e-mails, mensagens, né? A prova O que eletrônica. seria uma cobrança excessiva, por exemplo? O que a gente poderia, talvez, tentar caracterizar? Porque também, senão, não sei, em princípio pode ser subjetivo o que é excessivo ou não, né? Deve ter alguma jurisprudência Eu acho que aí. assim, é mais a forma de falar do Tá, que o que se fala. Mais ou menos o que a Priscila falou. Todo mundo está atingindo a meta, menos você. tá. Tudo que você faz não dá certo totalmente. Então, assim, tem algumas formas Aham. de cobrar, né? Uma coisa é você ameaçar a pessoa de alguma coisa se ela não cumprir a meta, outra coisa é, às vezes, até chamar e falar, por que essa meta não está sendo cumprida, o que está acontecendo aqui? E Uhum. tentar entender a coisa. Pode ser que você descubra que a pessoa não está trabalhando mesmo, como pode ser que Uhum. você descubra alguns outros problemas. Então, é por isso que eu falo, é uma maturidade que não é fácil de você ter. Então, para você ter uma certificação de um ambiente com uma saúde mental boa, eu vou te dizer que o trabalho não é simples. E se você É. conseguir muito fácil, tem alguma coisa errada na certificação, no Uhum. procedimento da certificação, porque envolve muito subjetivo,
aquela coisa que a gente falou, né, quando eu falo do assédio, que o filtro é o outro, é como que aquela pessoa vai reagir a uma determinada atitude que eu vou ter. Não existe, uma vez eu dei um treinamento e o cara falou, mas quais são as estatísticas? Não, moço, deixa eu te explicar, a gente está falando de pessoas, né? Uhum. Então, a lei, ela traz um checklist, mas chegar naquele checklist de verdade... Sabe que tem uma coisa curiosa? Porque assim, eu por questão de ser um tema que eu gosto bastante, eu tenho olhado muito sobre questões de saúde mental e tal. E existe uma estatística que tá rondando aí, que se você juntar todos os transtornos mentais catalogados e tal, mais da metade da população mundial tem algum transtorno. Porque se você pegar todos, né, então assim, 2% tem tal, 1% tem o Y, o Z, o não sei o quê. Se você juntar tudo, mais da metade da população tem algum transtorno, né? E a gente tá falando de várias coisas, né? Transtorno de personalidade, transtorno de humor, às vezes um momento que a pessoa tá mais, né? Tá com um quadro de depressão ou alguma coisa assim. Então, é bastante complexo mesmo, porque se a gente for olhar com lupa, talvez não dê nem para dizer que tem um ambiente ali que é saudável, ou que não tem nenhum gatilho que possa gerar algum tipo de transtorno ou de adoecimento, né? Eu queria aproveitar, Malu, e voltar na pergunta aqui que o Renato tinha feito, que acho que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando, né? Ele estava perguntando se teve aumento de processos com essa temática. E assim, eu já vou dar um chute aqui que, como a gente tem hoje melhores diagnósticos, como a gente tem hoje melhor conscientização, eu imagino que na questão dos processos também deve ter tido aumento, né, em questões de saúde mental. Eu acho que, sim, do ponto de vista empírico, tá? Teria que ver eventualmente uma estatística de TST, alguma coisa assim, mas sim, teve, né? E uma das questões, muito da questão da saúde mental, veio em decorrência da pandemia. Né? Foi um momento em que as pessoas adoeceram muito mentalmente, que muitas empresas tinham, inclusive, investiram em atendimentos psicológicos, contrataram psicólogos, empresas com psicólogos, para os trabalhadores poderem fazer terapia, inclusive de maneira sigilosa, né, sem saber quem estava fazendo, enfim, não era uma informação bastante só do departamento médico. E aí você tem uma série de questões, e que isso acabou, se você for ver hoje, você tem ainda pessoas com resquício disso. Então, esse ambiente de trabalho, que antes era físico e eu tinha um relacionamento pessoal, que você tem... Eu falo que o teletrabalho tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Porque você acaba tendo um destreinamento, entre aspas, de relações sociais, do dia a dia, né? O quanto essa interação social é algo que, eventualmente, facilita a saúde mental, quando... Protegeria, né, a saúde você tem um mental. ambiente. Então, assim, se os juízes levam de maneira séria, sim, com certeza sim, tá? Mas tudo depende muito de comprovação. Nenhum processo que envolva a questão de se alegar uma doença mental vai ser julgado por o juiz sem uma perícia médica, uma perícia normalmente psiquiátrica, né? E provas do ambiente de trabalho, aí sim, porque assim, a doença em si não significa, porque as pessoas falam assim, o burnout não é uma doença, ela é uma síndrome, né? E ela tem várias causas, foi percebido muito, e ela surge muito na área do trabalho da saúde, dos cuidadores, por toda a questão da pressão do tipo do trabalho, né? E do trabalho em si, não necessariamente do ambiente de trabalho, é isso que eu estou falando, da função em si, né? Em que você vai ter que ter a prova do que a gente chama de nexo causal, quer dizer, eu tenho que provar que houve uma ação ou uma omissão daquele empregador que gerou aquele adoecimento, seja uma depressão, seja uma crise de ansiedade, seja
enfim, alguma doença, como também eu posso provar o que a gente chama de concausa, que é a pessoa já tinha uma doença mental, já tinha aquilo meio que controlado e o ambiente de trabalho piorou a situação da pessoa, por exemplo, uma depressão, alguma coisa assim, tá? Então, não é um processo simples, não é algo que você resolva de uma maneira muito rasa, mas é uma questão de prova. E quando você falou assim, vai ter gente que vai navegar na onda, assim, vai, tá? Teve uma época que a moda em processo judicial trabalhista era assédio moral. Assim, todos os processos, às vezes que a gente pegava num cliente quando vinha de um determinado escritório, todos tinham pedido de assédio moral. E eu falei para o advogado na época, eu falei, acho que eu vou pedir um ofício para a OAB, porque não é possível isso aqui, né? Não, doutor, é que quando a gente pede o dano moral, às vezes facilita um acordo, porque não tem incidência. Eu falei, então, moço, muda de técnica, porque o meu cliente não faz acordo quando se fala de dano moral, porque ele não vai nunca achar que tem isso lá na empresa. Então, e a grande crítica que eu tinha em relação a esses processos todos terem assédio acaba gerando no inconsciente do juiz, inclusive, que a coisa não é séria. E aí, casos que são realmente sérios, você acaba tendo mais dificuldade de comprovação, porque começa a se partir do pressuposto que todo mundo está pedindo, que virou uma coisa de generalizada, entendeu? E não séria. É verdade. Eu acho que todos esses temas, eles têm que ser tratados com seriedade, tanto nas empresas, para não ter essa situação. E a saúde mental, né, a questão da doença mental, ela tem um estigma muito grande do profissional ser visto como uma pessoa fraca, né? Sim. Sem se perceber que aquilo às vezes é uma questão química, é uma questão neurológica, é uma questão elétrica, sei lá, do corpo da pessoa, em que ela vai acabar reagindo. Por exemplo, você falou da questão de mulheres terem mais depressão, né? Tem. E muito voltado à questão hormonal. O desbalanço, né, de humor que cada tipo de hormônio que está mais forte num determinado momento gera. Então, tem hormônio que gera mais força, alegria, né, e outros que geram mais uma situação de irritação, de coisa. Então, você imagina você lidar com isso Sim. todos os dias da sua vida. Por isso, às vezes, é uma questão química, né? E aí você pode ter, claro, um ambiente de trabalho que vai piorar ou melhorar essa situação. Então, é por isso que eu falo, a legislação não tem a regulamentação ainda, a lei em si basicamente traz um checklist, e dependendo da forma como a coisa for gerenciada, para mim o certificado não vai falar nada. Não, esse acho que é um dos grandes temas que a gente tem aí, quando a gente fala de saúde mental no geral, né, não só da certificação em si, mas uma série de coisas que é um tema, eu diria que é um tema relativamente novo também, né, a gente hoje fala muito disso, de saúde mental, mas se a gente for olhar há quanto tempo que a gente está falando e as pessoas no dia a dia sabem, né, o que a gente está dizendo quando fala de saúde mental, é uma questão bem mais recente, é da pandemia para cá mesmo, né, assim, sempre existiu, mas esse tema não era tão colocado em voga, assim, né. Eu queria retomar um negócio que a Vivi colocou aqui, que eu acho muito interessante, a Malu trouxe a ideia, né, de a empresa não deveria ser uma família, e ela colocou aqui, né, empresa acaba sendo uma família onde você tem que se dedicar mais tempo na empresa do que com sua família. No home, que a gente se sente mais em casa, literalmente, mas enfim. E aí, eu queria lembrar um negócio, assim, eu vi um vídeo uma vez, de um CEO de uma empresa, que ele tava falando justamente isso, ele falou assim, cara, se a empresa for uma família, você tá lascado, né, porque família, você não demite a família, você tem toda uma relação ali que muitas vezes é meio forçada, né, uma convivência forçada. Imagina, né, se a empresa, você tivesse que suportar todas essas coisas, então você vai ter que suportar uma série de coisas e que as relações de trabalho talvez não devessem
trazer, né? E aí a Vivi também comentou sobre... tem empresa que empresta o Note e é tudo travado. Você não pode fazer nada, fica ali se sentindo abandonado. Mas é algo corporativo, faz parte, a pessoa tem que aceitar, se quiser o trabalho. E eu diria que tem um pouco de aquela visão que a gente realmente aqui no Brasil, né? A gente tem uma ideia um pouco mais familiar do trabalho mesmo, né? Talvez em outras culturas isso seja um pouco diferente. Queria até aproveitar, abrir aqui para a Pri fazer algum comentário. A gente às vezes fala aqui, Malu, de principalmente, assim, por algum acaso, né? A gente aqui, eu e a Pri, a gente também fala espanhol, então às vezes o tema tem a ver com isso. E a gente falou também, porque eu já trabalhei com espanhóis, né? Espanhóis da Espanha mesmo, e eles têm uma cultura diferente, né? A cultura deles é muito mais dura, assim, nas relações de trabalho. E assim, o cara briga com você agora e daqui a pouco ele te chama para almoçar e vai almoçar numa boa e tá conversando numa boa, porque é a cultura, né? Não sei, eu não sei nem dizer se é melhor ou pior, mas que é diferente, é. Então, aproveitar essas considerações aqui, Pri, para você comentar um pouquinho também essa questão de empresa ser família ou não ser família e as relações de trabalho aí dessa questão cultural. Traz um pouquinho sua visão aí para a gente. Fico apavorada com esse modelo de empresa familiar, ou com discurso, tá? Porque acho que foi a Malu, em uma dos podcasts que você gravou, que eu ouvi, falou, a área do direito da família que mais tem processo, é uma área muito crítica, né? Então, essa idealização, essa romantização. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava num processo terapêutico com uma pessoa e ela estava comentando da empresa, né? Empresa familiar, negocinho assim, eles acham que ela vai ter uma conversa difícil para falar sobre algumas questões, e aí ela já estava ansiosa, né? Ali, a saúde mental, meu Deus, será que vão me mandar embora porque eu tô aqui na ferida? E a gente estava normalizando essa questão. Olha, lembre-se que pode ter vários defeitos, mas ainda assim é a empresa que foram criadas por essas pessoas. Então, é o xodozinho. E aí, o quanto essa visão do carinho não é deixado um pouco de lado quando a gente pensa em uma visão mais estratégica de expansão, e aí você vai ter que organizar, né, criar setores para essa organização para ela dar conta de atender novas demandas e tudo mais. Então, acho que a Malu tem muito mais bagagem nisso, mas do lado aqui da galera que trabalha com esse modelo, é sofrido, porque você vê lá pessoas ocupando espaços e cargos de liderança que a pessoa não tem. Assim, no dia a dia, nota-se, é notável, que a pessoa não tem condições, não tem conhecimento, não tem experiência, mas está ali porque tem uma hierarquia familiar privilegiada, né? E isso aí também acho que é um elemento que pode comprometer um pouco a saúde mental de quem está lá batalhando para dar conta das coisas e não tem reconhecimento, não tem espaço e tudo isso, né? Aí são escolhas. Não, é interessante, é que você já trouxe uma abordagem complementar, né, que é a questão das empresas familiares ou, eventualmente, de famílias porque, assim, ó, eu trabalhei numa empresa gigantesca que, às vezes, você fica pensando, pô, a empresa familiar é aquela pequenininha, né? E não é. Eu trabalhei numa empresa gigantesca que era ainda uma empresa familiar, né? Então, o presidente era, sei lá, a terceira geração, mas tinha em alguns setores pessoas que eram da família, né? Então tinha o primo, né, o cunhado, não sei o quê, e você sabia. As pessoas sempre sabem, né? Não, fulano é da família, ou não sei o quê. E às vezes, eu uma vez tive uma situação que foi engraçada, que eu fui fazer uma reunião, e eu ia fazer uma reunião com uma pessoa que eu não conhecia. E eu bati o olho na foto, porque lá tinha, a gente chamava de Facebook corporativo, que era o portal que você tinha as pessoas, o cargo, quem é, onde, né? E eu bati o olho na foto assim e falei assim, nossa, mas essa pessoa parece muito com o presidente, né? Aí fui dar uma olhadinha no sobrenome, e o sobrenome era igual. Falei, ixi, vamos ver o que vai dar dessa reunião, né? A pessoa, assim, era a pessoa mais, assim, boa praça, gentil, que eu fiz reunião em toda a minha vida que eu fiquei naquela empresa. Porque ele sabia, né, que o fato dele ser da família, e a empresa
é uma empresa gigantesca, uma das maiores do Brasil. Quem me conhece já sabe do que eu tô falando. E assim, ele sabia que ele, por ser da família, ele ia receber um tratamento diferente. Ele era assim, super, mas super boa gente, assim, sabe? Podia ajudar, ajudava, não sei o quê. O pessoal até brincava assim, né? Esse aqui deve ser do lado pobre da família, né? Porque, assim, acho que as pessoas não estão acostumadas, né, a receber um bom tratamento, assim, da galera tem sangue azul, né? Mas, enfim, eram os comentários que rolavam ali. Gente, ó, batemos o nosso tempo já, mas o papo tá bom, acho que a gente tem mais umas coisinhas para falar. Eu queria trazer pelo menos o comentário do Davi Ferreira para vocês fazerem um fechamento e já pedir para vocês trazerem meio que aqui um fechamento sobre esse nosso papo de hoje e se tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar, tá? O Davi disse assim, ó, entrei tarde, já falaram sobre o impacto da automação de processos? Aí eu vou generalizar aqui para automação, inteligência artificial e tal, na gestão de pessoas. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho sobre isso e aproveitar para fazer um fechamento aí de quais são as coisas importantes do papo de hoje. Você começa, Pri? Eu vi que você fez assim, tipo, Claro. não quero meter minha mão nessa cumbuca. Nessa parte acho que é com o Sabino, né? Automação dos. Acho que é com o Sabino. Não, eu comento um pouquinho depois, meu lado aqui. Legal. Gente, o meu recado, né, é só agradecer Malu, Sabina, todos vocês que estão aqui assistindo e deixar o convite, né, para vocês refletirem sobre essa questão importante. Lembre-se do Dr. Jorge, né, que o Dr. Jorge falou uma vez com a gente aqui, não deixem o negócio ficar crítico para buscar ajuda. Se está desconfortável, ou se acendeu uma luzinha ali amarela de atenção, ou vermelho, está assim, procurem ajuda. Né? Nenhum CNPJ vale um AVC. E quando, aquela história, né? Quando a luzinha amarela acende, é porque você já tá com o pé na lama. Você não vai perceber quando tá começando, né? E ele também trouxe essa ideia. Não sei se você concorda que, né? Então, o melhor tratamento é a prevenção. Lembre-se disso. Então, nada vale a gente colocar a nossa saúde, seja física ou mental, em segundo plano, né? Eu sei, conta precisa pagar, boleto, a gente sabe de tudo isso, não é para serem inconsequentes, mas serem cuidadosos e mais amorosos com vocês mesmos, tá bom? Show de bola. Malu, na sua visão, você tem alguma opinião aí sobre essa questão do impacto da automação de processos na gestão de pessoas, na saúde mental, até talvez do ponto de vista jurídico, e o que você quer trazer como uma finalização aqui para o nosso papo de hoje das coisas que nós falamos ou alguma coisa que nós não falamos que você acha importante? Então, pegando inclusive a manifestação anterior, né, acho que é a Viviane falando da questão do que é tudo travado, que empresta o notebook e tal, eu acho que isso é um conhecimento de que aquilo é realmente uma ferramenta de trabalho, é só para usar para aquilo mesmo, né? Então, assim, se você pegar os termos de uso de notebook e celular que eu faço, você vai ver que tem um baita controle no negócio e um aviso, você será monitorado. Não tem expectativa de privacidade, né? Não tenha, porque não é para ter. Aquilo não é sua conta particular, aquilo não é seu instrumento particular, aquilo não é para uso pessoal, né? Então, acho que isso é uma coisa também do que eu falo da maturidade das relações de trabalho. Na questão da automatização, eu sempre falo, e até foi engraçado porque eu escrevi hoje a coluna desse mês do RH para você, e uma das coisas que eu falo, né, de você ter essa automatização, de você ter essa questão da inteligência artificial, a inteligência artificial na nascença é burra, né? Total e absolutamente burra. Ela aprende por inputs de dados que a pessoa coloca. Então, assim, se você tem uma automação de processo que está gerando preconceito, quem que colocou o preconceito ali não nasceu do nada. Ela aprende com ações. Então, se você começa a perceber na empresa, e isso não vem só da inteligência artificial, eu acho que isso fica mais
claro na inteligência artificial em termos de quantidade. Mas se você começa a perceber contratações iguais, com o mesmo perfil, demissões com o mesmo tipo de situação, você vai perceber que aquilo é um padrão que você precisa analisar e ver se você precisa cortar, né? Então, quando você fala de gestão de pessoas, é claro que algumas coisas você vai automatizar por uma questão de ser mais rápido, mais prático, né? Mas você fazer um processo seletivo só na inteligência artificial não significa que ele é melhor ou pior do que feito por um grupo de seleção, porque esse grupo pode estar agindo de maneira automática também. Isso que eu quero que vocês entendam. Assim, a automação, os critérios que estão sendo usados, a inteligência artificial aprendeu ali. Ela é ensinada com inserção de dados. Por isso que o chat GPT, essas coisas, eu brinquei com a Priscila logo, acho que você lembra, né, Pri? Logo no começo eu fiz um teste. Eu quero pior que estagiário, porque assim, ele mentiu, ele inventou uma lei que não existia. Eu falei, gente, não, direito de trabalho esquece, não pergunta nada, pelo amor de Deus, porque ele responde tudo que eu perguntei, ele respondeu errado. Então, imagina se eu não soubesse que estava errado, né? Então, eu acho que essa automação de processos, ela precisa ser feita com cuidado, dentro da necessidade, e sempre com esse filtro. Você dizer que todo preconceito surge dessa automação é uma visão de que a máquina está gerando um preconceito onde ela não existia. Isso não é verdade. Então, a saúde mental, relação de pessoas, é relação de pessoas. Se aquela empresa está fazendo uma seleção por inteligência artificial e essa seleção está trazendo o mesmo tipo de pessoa, ela aprendeu isso de alguém e ela aprendeu isso naquela empresa. Né? Então, talvez esse impacto da automação de processo seja de deixar de uma maneira muito clara coisa que antes as pessoas não queriam enxergar, coisa que a gente falou lá no começo, você ter coragem de olhar. Então, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu tô com uma automação e aí só tá vindo homens brancos, heterossexuais, ou só tá vindo pessoas, sei lá, da raça negra ou cor-de-rosa, ou verde, ou azul, e não era assim antes? Não era assim antes? Primeiro você olha se não era assim antes. Uhum. Né? Se não era assim antes, você vai falar para a empresa que te colocou, moço, você colocou algum critério errado aqui. Mas precisa olhar, talvez seja um canal, né, para a pessoa olhar para o antes da inteligência artificial, para o antes dessa automação de processo, se realmente o meu vale era mais verde ou se eu só me enganava. Uhum. Né? Porque tem muito isso, de que o que está no passado você tem um filtro de que era melhor. Então, muita coisa você vai automatizar porque é mais rápido, e dá para automatizar, né, em funções, em trabalhos que são muito perigosos, por exemplo, né, quando você falar de automação não só de processos, mas de funções mesmo. Então, às vezes, trabalhos, por exemplo, em altas profundidades ou em grandes alturas, se você conseguir fazer isso através de robotização, é uma proteção à saúde e à vida das pessoas, né? Se tem trabalhos hoje muito, muito perigosos. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado, e pensado de uma maneira holística, assim, não olhar só para um lado, sabe? Você tem que fazer uma análise geral, né? O que eu falei no começo na questão da consultoria. Ou você tem uma visão geral daquela empresa, do que realmente ela é, do que é o melhor, né, naquele ambiente e qual é a melhor solução, porque se você chegar com uma solução pronta, não vai funcionar. Então, se você está tendo uma automação de processo de uma empresa que chegou lá com um pacote pronto, a possibilidade de dar errado é muito grande, porque ela não está adequada a você. Ela tem que olhar a tua necessidade. Acho que tudo é uma visão geral e da saúde mental, eu acho que é o processo terapêutico que a Priscila falou no começo, aplicado para a empresa, né? Com coragem para olhar para isso, para a saúde mental, para a diversidade, para a equidade de gênero, né?
para não tomar o susto que a minha amiga tomou, do tipo, nossa, a gente não tem um projeto para mulheres, e eu achava que tinha. Porque todo mundo fala que tem, né? Tá no site, tá no não sei o quê, enfim. Então, eu acho que o grande mérito para mim, hoje, dessa lei da saúde mental, hoje, o único mérito que eu estou vendo, por enquanto, vai depender muito de regulamentação e como a coisa vai ser feita, é fazer o assunto começar a ser discutido de uma maneira um pouco mais objetiva e um pouco mais profunda, né? Eu acho que tem muito trabalho para ser feito ainda. Acho que o ambiente de trabalho, uma das coisas, a gente não falou muito disso, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que analisar na questão até da saúde mental é a questão intergeracional, porque você tem formas diferentes de encarar os mesmos fatos, e não necessariamente você tem formas erradas, né? Eu sempre falo que ser diferente, pensar diferente não significa pensar contra, e também não significa pensar errado, às vezes é uma questão de você adequar isso. Como você adequar expectativas, às vezes, de uma geração que tem uma forma de encarar o mundo com uma outra que tem uma outra forma de encarar o mundo, né? E por incrível que pareça, eu estava lendo uma reportagem que a geração Z é a geração que mais perde emprego por questões comportamentais, né, de não se adaptar, enfim. Então, acho que tudo é muito de um trabalho mais sério, mais cuidadoso, feito por pessoas, né? E não é algo que você vai resolver em 1, 2 meses, não é algo que você vai resolver numa campanha, não é algo que você vai resolver num grupo de discussão de diversidade, que no fundo o grupo não é diverso, você tem as mesmas pessoas, né, com a mesma opinião, às vezes, no mesmo grupo. Então, acho que acho que é legal, assim, um começo de jornada, pegar essa lei como um ponto de partida, dar uma olhadinha naquele checklist, eu acho superficial, com a experiência que eu tenho nesses 36 anos aí nessa área consultiva, eu acho superficial, acho que ele não chega no âmago do problema, né? Mas é um primeiro passo e vamos ver como é que vai vir a regulamentação disso, quem sabe, Pri, você ter muito trabalho pela frente. Pode ser bom também. Pode ser bom. Não, eu acho que discutir o assunto é muito bom. Eu acho que discutir o assunto é muito bom. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo nos treinamentos de assédio é essa questão do filtro ser o outro, é você ter o respeito, né? Você tem que respeitar as pessoas e você tem que, se você é um líder principalmente, se você está no cargo de chefia, você tem que saber lidar com pessoas diferentes, com diferentes formas de trabalho, e você tem que conseguir extrair daquela pessoa o melhor que ela tem para fazer no trabalho dela, né? Para que ela possa trabalhar de uma maneira mais tranquila e com isso ela vai gerar mesmo. Você tem várias pesquisas, ambientes diversos geram melhores empresas, melhores formas, até soluções mais criativas. Tem estudo de Harvard falando isso, que as empresas que têm mais diversidade acabam tendo soluções mais criativas, são empresas mais resilientes, porque você tem uma pluralidade de pensamentos, às vezes numa determinada situação, e que se você tiver todo mundo pensando muito igual, né, você não consegue enxergar outras situações, né? Acho que é isso. A diversidade, eu acho que é justamente isso, né? A gente conseguir ter formas de pensar diferentes e complementariedade. É um pouco o que a gente faz aqui também quando a gente traz os convidados, né? Foi muito bom ter esse olhar diferente hoje aqui com a Malu. Obrigado por ter aceitado o nosso olhar jurídico pela primeira vez, né? A gente já teve psiquiatra, já teve outros, mas olhar jurídico foi a primeira vez. É um jurídico não muito tradicional, né? mas foi muito legal. Agradecer mais uma vez a Priscila também, mais uma segunda-feira aqui a gente falando sobre temas interessantes. Agradecer a todo mundo que participou aqui no nosso chat também, participou do nosso papo. E se você estiver vendo esse papo, seja aqui ao vivo, seja gravado, chegou até aqui, então deixa o like, deixa aquele joinha, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem também se interessar por esse assunto. Não esqueça que segunda-feira tem mais um Papo de Carreira, com mais um tema interessante. Deixa seus comentários aí também, deixa as sugestões de novos temas para a gente trazer aqui. Obrigado,
Mais uma vez, finalizamos Obrigada mais um a Papo você. de Carreira. Valeu, até semana que vem.